Tudo bem, irmãos? Mais uma alegria estar aqui com vocês, falando a respeito da palavra de Deus em tempo de coronavírus. Às vezes nós fazemos a seguinte pergunta: tudo bem, irmãos? Como é que vocês estão? Aí alguns respondem tudo jóia. E, nada. E alguns respondem assim: tudo bem, se não fosse a cruz que eu tenho que carregar. Como é pesada a minha cruz. O senhor sabe, o senhor já viu em casa, minha cruz é muito pesada. Queridos, precisamos entender melhor o texto bíblico, antes de usar o texto bíblico para dizer aquilo que ele não está dizendo. Existem muitas pessoas que tiram o versículo do seu lugar para transformar esse versículo numa verdade para ele. Não para quem escreveu o versículo, não para quem ditou o versículo, nem para quem ouviu pela primeira vez o versículo. Uma regra simples de interpretação da Bíblia nós temos que ler a Bíblia com os olhos de quem escreveu. Temos que conhecer Deus, porque foi Deus quem inspirou a Bíblia. A Bíblia é a voz do nosso Deus. Então, a primeira regra é ler com os olhos de quem escreveu. Eu preciso ter comunhão com ele, para saber o que ele quis dizer quando mandou escrever. Depois, nós temos que ler a Bíblia com os olhos dos que primeiro leram a Bíblia. O que significavam aquelas palavras naquela época? Nós sabemos que com o passar do tempo, as palavras perdem o seu sentido e depois acabam significando exatamente o contrário. Um exemplo simples: o que é bárbaro? Naquele apartamento bárbaro, maravilhoso, lindo, aconteceu um crime bárbaro, um crime horroroso. Mas a palavra bárbaro, ela surgiu para designar aqueles que não eram do Império Romano. Eram os saxões, eram os francos, eram os vikings, eram aqueles que não fizeram parte, não foram dominados pelo exército romano. Então eles eram os bárbaros, os gentios, os estrangeiros. Depois bárbaro passou a significar violento e foi indo, nos nossos dias eu não sei. Bárbaro ou é um apartamento lindo, bárbaro, ou então um crime bárbaro. Então temos que ler com os olhos dos que primeiro leram. Temos que ouvir com os ouvidos dos que primeiro leram. É por isso que existe uma diferença muito grande na exposição das Escrituras. Algumas são fiéis porque seguiram esta regra. Leram com os olhos de quem escreveu, leram com os olhos dos que primeiro leram e ouviram com os ouvidos dos que primeiro ouviram. E muitos, não, a Bíblia tem uma interpretação para cada um, uma reserva de sentidos. Não, a Bíblia não tem reserva de sentidos. Não existe uma regra para cada um. Existe a regra do autor. Eu não gosto que torçam as minhas palavras. Tem que perguntar para mim o que você quis dizer com isso. A Bíblia tem que ser lida com as regras, com o óculos e ouvida com os ouvidos daqueles que receberam. Daquele que deu, o conhecimento de Deus é importante, e daqueles que ouviram e leram pela primeira vez. É isso que nós vamos fazer neste momento com a cruz. Aquele texto que diz assim, em Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, 34 a 38. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Evangelho sem cruz não é evangelho. Palavra de Deus que não aponte para a cruz do Calvário não é palavra de Deus. Pregação sobre a palavra de Deus que não aponte para a cruz não é pregação. Charles Spurgeon dizia isso: eu pego o meu texto e sigo em linha reta até a cruz. O que é a cruz? O que é a cruz para você? O texto vai falar do que a cruz significou, primeiro, para aqueles que ouviram essa expressão no Evangelho de Marcos, o que significava naquele momento em que Jesus fala sobre isso, o que naquela situação geográfica, naquela situação de horas, naquele momento cronológico em que Jesus falava, lá entre os anos 32 a 33, o que significava isso naquele instante e o que significou no momento em que Mateus escreveu. Existe uma distância muito grande entre o tempo que Jesus falou e o tempo que Mateus escreveu. Jesus falou mais ou menos lá no ano 33, vamos imaginar assim, e Mateus escreveu o seu evangelho depois do ano 70. O entendimento dos primeiros leitores de Mateus era um pouco diferente do entendimento daqueles que ouviram Jesus falar. Que confusão, pastor? Não, não tem confusão. Porque dentro do coração de Deus, dentro da ótica do Senhor Deus, a cruz quer significar, carregar a cruz, quer significar tanto o que significou para os que primeiro ouviram, quanto o que significava para aqueles que primeiro leram no Evangelho de Mateus. É sobre isso que nós vamos falar. Então vamos lá, Marcos, vamos ser mais sucinto. Marcos está falando para um povo, uma multidão de judeus que estavam andando atrás de Jesus, um fazedor de milagres para eles. Daí, de repente, Jesus para e fala assim: ô pessoal, o negócio é o seguinte, vocês querem vir atrás de mim? Vocês querem andar comigo? Querem seguir os meus passos? Ok, então cada um carregue a sua cruz e me siga. O que significou cruz? O que era cruz naquele momento cronológico, naquele exato momento? A cruz significava morte, condenação, pena imposta pelos judeus, lá em Levíticos, em Levíticos fala sobre isso, e pena para os romanos que usavam a cruz. Mas quando Jesus falou estas palavras, a cruz, versículo 34, diz assim: a si mesmo se negue, ou seja, renuncie às suas vontades da carne, renuncie às suas vontades humanas e passe a seguir a vontade de Deus. Vocês querem me seguir? Eu estou fazendo o quê? Estou renunciando às coisas humanas e indo atrás das coisas divinas. A cruz não é pesada, tanto mais que o nosso pecado. A cruz não é mais pesada que o fardo dos pecados que o mundo lança sobre nós. Então renuncie o eu quero, eu posso, eu faço. E passe a seguir a vontade de Deus. Renúncia. Depois do versículo 35 lemos assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, você vai perder a sua vida, vai perder o caminho que você está tendo, o caminho que você está fazendo. E quem perder a vida por minha causa e do evangelho, salvá-la, ou seja, entrega. Renúncia, entrega, se entregue a mim como guia.
Versículos 35 e 36. Nós já lemos o 35, né? Vou ler de novo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito tem o homem, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Santificação. Você renunciou à sua vida, você se entregou a um novo caminho. Você passa a ter novas vontades, a santificação. É deixar de lado. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós. Agora você tem que viver como ele, você vai segui-lo, fazer o que ele faz, ser santo como ele é. Mas exige de nós também coragem. Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adultera a palavra, torce a palavra, e pecadora faz isso porque quer, Romanos capítulo 1, versículo 18, falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade humana que rejeita a justiça para praticar as coisas erradas. Pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se nós negamos a cruz de Cristo, se nós negamos a necessidade de renúncia, se nós não renunciamos, se nós não nos entregamos à cruz, se nós não fazemos sacrifícios pela cruz, ou seja, sacrificar o meu gosto particular e pecaminoso para ter gosto espiritual divino, se eu não tiver coragem disso, se eu não tiver coragem de falar da cruz para os outros, diz o texto que Jesus vai se envergonhar de nós, inclusive de nós cristãos. Então, a princípio, quando aqueles homens ouviram dos lábios de Jesus essas palavras, cruz significava maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, significava morte, significava aquele que praticou um crime. É um crime contra a nossa alma quando nós não renunciamos ao nosso pecado. É um crime contra a nossa alma quando nós não nos entregamos a Jesus. É um crime contra a nossa alma quando nós não procuramos a santificação. É um crime contra a nossa alma e ao Senhor Jesus quando nós somos covardes de falar sobre Jesus. O tempo passou. Jesus foi para a cruz. Se transformou numa vergonha em nosso lugar. E o tempo passou. E passando esse tempo, outros escritores surgiram, entre ele o apóstolo Paulo. Paulo foi convertido pelo Senhor Jesus, escreveu suas 13 cartas. Paulo falou muito sobre cruz em suas 13 cartas. Falou muito sobre a cruz nas suas 13 cartas. E quando os leitores de Mateus, depois do ano 70, receberam esta carta, este evangelho de Mateus, Paulo já estava morto. Suas cartas já circulavam pelas igrejas cristãs. Cada um copiava um pedaço da carta, ou copiava a carta inteira e mandava para as outras igrejas que se reuniam nos lares. Aí surgiram os manuscritos antigos. Não é corona não, é sede. Eles escreveram seus manuscritos antigos e eles sabiam que Paulo falava sobre a cruz do Senhor Jesus. Então, quando os leitores de Mateus ouviram Mateus registrar as palavras de Jesus, lembrando que Jesus foi o que ditou o Antigo e o Novo Testamento por inteiro, através do Espírito Santo, Jesus é Deus. Em Mateus 16, 24 a 28, diz assim, Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem
há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou seja, viram a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, agora, através de Mateus, a partir do ano 70, tem uma segunda parte, um complemento do que significa a cruz. Paulo, eu disse, já estava morto e seus escritos já era conhecido. Então nós vamos para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2 de Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler desde o 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo escreveu que a cruz significa reconciliação. A cruz é a reconciliação, e reconciliar-se ambos, Deus e nós, em um só corpo com Deus, por a cruz, destruindo por ela a inimizade. Para os leitores de Mateus, tomar a cruz agora passou a significar também reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Deus estava nos reconciliando consigo mesmo. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler desde o 18. Colossenses 1, 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cruz significa paz com Deus. Quando os leitores de Mateus ouviram ou leram cruz, já tinham na mente o que Paulo havia falado. É paz com Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando os leitores de Mateus começaram a examinar o Evangelho, a carta que ele escreveu, e lá encontraram Jesus falando da cruz, eles já tinham em mente que cruz significava reconciliação com Deus, paz com Deus, poder e sabedoria de Deus. Poder. Somente Deus poderia morrer e se auto-ressuscitar-se a si próprio. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabedoria de Deus.
Ele era o único que poderia morrer e ressuscitar para nos entregar a justificação eterna. Queridos, quando alguém falar assim, mas é a cruz que eu tenho que carregar, lembre a ele, cruz significa renúncia, cruz significa entrega, cruz significa santificação, cruz significa coragem, cruz significa reconciliação com Deus, paz com Deus, poder e sabedoria de Deus. Isto é cruz para nós. E no Calvário, Jesus fez as duas coisas. No Calvário, ele fez a parte amarga da cruz para nos dar a parte doce da cruz. Reconciliação, paz e demonstração do poder e sabedoria de Deus. Santo amado Pai, agora queremos realmente carregar a tua cruz. Porque a parte terrível da cruz foi o Senhor que carregou em nosso lugar para que nós não carregássemos. A parte dolorosa, a parte que destrói, a parte que desfaz, a parte que manda para o inferno, foi o Senhor que tomou esta parte pesada, para nos dar a cruz da paz, da reconciliação e do reconhecimento do teu poder e sabedoria. Que cada um de nós tenha a alegria de carregar a cruz, não apenas num pingente, não apenas numa correntinha, no brinco, alguns até mesmo num anel, mas que possamos carregar a cruz no coração. E quando alguém olhar para as cruzes que carregamos para nos enfeitar, digamos assim, nós possamos contar o que ela realmente significa para nós. A salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que tenham todos um ótimo restante de dia e que possam descansar e carregar a cruz da paz, da reconciliação e do poder e da sabedoria de Deus.